Olá pessoal, meu nome é Carol Luquetico, sou analista-chefe da XP Investimentos e eu estou aqui hoje para trazer para vocês o panorama de mercado XP para o mês de outubro. No panorama de mercado, buscamos analisar o cenário macroeconômico, assim como o ambiente político e trazer um paralelo de como isso conversa com a Bolsa. No vídeo desse mês, convidamos Zeina Latifi, nosso economista-chefe, assim como Richard Beck, nosso analista político, para falar do desfecho das eleições e como isso pode impactar a Bolsa dependendo dos diferentes cenários. Mas antes disso, vamos ressaltar dois pontos no cenário externo que vale destacar ao longo do mês de setembro que devem continuar trazendo volatilidade ao longo dos próximos meses. No mês de setembro, a surpresa foi o anúncio por parte do governo americano da imposição de tarifas para 200 bilhões de importações chinesas. O anúncio até que não foi tão mal recebido pelo mercado, à medida que ele anunciou 10% de tarifas e tinha um receio que pudesse ser de 25%. O ponto aqui é que é importante acompanhar de perto essas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, porque se continuar escalando a tensão comercial e eles continuarem implementando tarifas um ao outro, isso pode impactar o crescimento mundial e pode trazer volatilidade para os mercados. Essa volatilidade, como você já tem acompanhado, ela tem sido a regra aí a partir de março, quando o Banco Central americano começou a subir mais juros. Isso se refletiu em pequenas crises, como por exemplo a da Turquia e a da Argentina, que trazem volatilidade para mercados emergentes. A gente não espera uma mudança nessa tendência, então a gente vê ainda mercados emergentes pressionados e com volatilidade ao longo do mês de outubro, assim como uma tensão elevada em relação às negociações comerciais, não só com a China, mas os Estados Unidos com o Canadá, a China, o Japão também ao longo do mês de outubro. Então basicamente é isso do cenário externo e vamos agora para o cenário doméstico. Indo agora para o cenário doméstico, convidamos hoje Zeina Latifi, economista-chefe daqui da XP, e o Richard Beck, analista político da XP, para falar um pouquinho do desfecho das eleições, o que esperar ao longo desse próximo mês e como que isso impacta a economia, não só ao longo dos próximos meses, mas também olhando um pouco mais no médio e longo prazo. Começar com o Richard, então, com um pouco do cenário político, o que aconteceu no último mês e o que podemos esperar agora ao longo das próximas semanas, tão cruciais para o Brasil. Rapidamente, o que aconteceu no último mês foi o Alckmin não dando tração, como se esperava, e o Bolsonaro ficando sólido no segundo turno, e uma transferência que a gente já esperava de votos do Lula para o Haddad, consolidando um cenário de segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad, se nenhum acidente acontecer daqui até o dia 7 de outubro. E o que a gente espera para o próximo mês é que esses dois se enfrentem aí numa disputa bastante dura, mas que o centro que não teve gravidade eleitoral no primeiro turno, ele tem a gravidade política no segundo turno, ou seja, esse centro vai ter poder de atrair um pouco e moderar um pouco os discursos econômicos dos dois candidatos, pelo menos é o que se espera que aconteça. Você não fazer isso é você negar um pouco, inclusive, dessa dinâmica que é um pouco óbvia até, de segundo turno. Se espera que os candidatos tenham um discurso mais olhando para o mercado, um discurso mais com um diagnóstico melhor da realidade econômica e política do país, e consigam oferecer respostas mais sólidas para as grandes questões que nós temos, previdência, montagem dos governos, como é que você vai estabilizar o seu governo. Então, é um pouco do que a gente espera. Bolsonaro e Haddad no segundo turno, esses dois disputando, mas com um discurso um pouco mais focado aí na realidade, não só nas campanhas. Perfeito, perfeito. E Zeina, olhando um pouco do seu lado, tem algum dado de atividade ou que tenha saído ao longo do último mês que te chamou a atenção e talvez olhando um pouco além, como que o cenário eleitoral, na sua visão, ali, pondera para a economia, ali, pensando no médio e longo prazo? Olha, os dados de atividade, eles não são terríveis, mas eles deixam muito claro que a greve dos caminhoneiros teve, sim, um custo elevado. Ela fragilizou adicionalmente a economia. Era para a gente estar numa tendência, numa atração muito mais sólida. Então, teve custos. E tem o custo, obviamente, da mudança de patamar do dólar. Apesar das pessoas acharem intuitivamente que o dólar para cima ajuda no crescimento, o efeito, na verdade, de curto, médio prazo é de contrair a economia, porque nós temos um país que não é o setor exportador que comanda o crescimento, né? É muito mais a demanda interna. Dólar para cima é custo, é aumento de preço de insumos, de bens de capital para a indústria, por exemplo. Então, a gente vem observando, sim, que a mudança de patamar do dólar, ela não é neutra para a atividade econômica, principalmente no curto, médio prazo, que o efeito é negativo. Agora, tudo isso, de certa forma, é secundário diante daquilo que é o principal, das incertezas em relação à aprovação da reforma da Previdência rapidamente
Acho que este ano, acho pouco provável, mas alguma coisa que venha rapidamente no início do ano que vem. No fundo, é isso que os mercados olham. Eles avaliam quem que está mais perto, quem que não está mais perto. Claro que um candidato de centro com experiência diminuiria essa preocupação. Hoje, os candidatos que a gente tem, os prováveis aí que vão para o segundo turno, os dois têm os seus desafios. Um precisa ajustar o seu discurso na economia, o outro precisa ajustar o seu discurso na política, porque a gente está falando de reforma constitucional, não basta boa vontade, você tem que ter também muita capacidade política. Essas respostas a gente não tem, não acho que vamos ter satisfatoriamente no debate do segundo turno. Acho que a tendência é sim atenuar um pouco os candidatos, né? O Richard já colocou, tem um ajuste para ser feito, mas acho que não vai ser suficiente. Nós vamos ter que aguardar a descida do palanque para de fato compreender como é que vai ser a montagem do time econômico, quem vão ser os políticos ali liderando as negociações no Congresso, como que vai ser o diálogo com essa sociedade, que é uma sociedade que está tão fragmentada, tão dividida. Então, né, essa capacidade de articulação política, de diálogo e de montagem de uma boa proposta de reforma da Previdência. São desafios diferentes, né? Para o Haddad é uma coisa, para o Bolsonaro é outra, mas os dois têm seus desafios e têm respostas que a gente não vai ter rapidamente. Então, isso reforça que, ainda mais com esse cenário internacional, que convenhamos, esses últimos dias até, enfim, não foram ruins, mas não está fácil o cenário internacional. Sim, então, isso significa que a gente tem que estar preparado, sim, para solavancos, para incertezas, para volatilidades, mesmo já sabendo quem é o presidente. Perfeito, perfeito. Então, trazendo isso aqui um pouquinho para o que a gente olha para a Bolsa, né? O cenário eleitoral, como eles mencionaram, está muito aberto. Ele é um potencial cenário binário, no sentido que a gente tem um candidato para a esquerda e um candidato bem para a direita. Tem uma tendência de ter uma convergência do discurso para o centro, no sentido de que no segundo turno esse é o eleitorado a ser ganho, e isso pode ajudar a diminuir um pouquinho o risco ou a volatilidade quando a gente pensa na Bolsa no curto prazo, mas a verdade é que o cenário ele é binário. Quando a gente pensa no cenário do Haddad ser eleito e pensando na reação do mercado, a probabilidade é que a reação do mercado ela seja negativa numa primeira leitura, ou seja, uma correção na margem. Quando a gente olha para a Bolsa hoje perto dos 80 mil pontos, a gente imagina uma potencial correção de algo como 10%, 15%. E a dúvida aí passa pelo comprometimento em relação às reformas que a Zena mencionou, são essenciais para o Brasil. De novo, uma convergência e uma suavização desse discurso ao longo do segundo turno pode ajudar a mitigar esse risco e fazer com que a volatilidade seja menor, mas a primeira leitura, com as informações que a gente tem hoje, a gente imagina um cenário onde a Bolsa tem uma correção no primeiro momento. Do outro lado, no cenário Bolsonaro, é possível que o mercado dê o benefício da dúvida, por ele ter um discurso econômico que o mercado se atrai, mas existe sim um risco de execução, né, que só vai ser respondido ao longo dos próximos meses, talvez somente no exercício do mandato dele, que precisa ser acompanhado. Então, provavelmente a gente veja uma Bolsa reagindo positivamente. A gente trabalha com um cenário entre 90 e 100 mil pontos na eleição do Bolsonaro, mas, de novo, para que esse cenário ele seja sustentável no médio e longo prazo, precisa ter um caminho mais desenhado para a execução dessas reformas, que somente vai ser respondido ao longo do tempo. Então, com base nisso, para o mês de outubro, o que a gente sugere é proteção. A gente espera a volatilidade ainda, o cenário está muito aberto, o segundo turno é uma segunda eleição, né, o discurso ele vai mudar e a Bolsa vai negociar muito em cima disso. Então a gente sugere proteção ainda. Nas nossas carteiras a gente mantém âncoras que nos protegem dessa volatilidade. Alguns exemplos disso são, por exemplo, uma Vale, uma Suzano inclusive que entrou na carteira de volta esse mês. Mas também a gente aponta para uma gradual retomada da Bolsa, com nomes que têm uma exposição à atividade no Brasil, como, por exemplo, uma Localiza, uma B2W, nomes de qualidade que a gente gosta. Então, uma carteira ponderada, né? Quando a gente pensa nos nossos ativos, de novo, âncoras que nos protegem da volatilidade, proteção, apontando para uma gradual retomada da Bolsa, mas ainda com cautela devido a essa volatilidade. E bom, com isso gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês hoje, convidá-los para acessar nossa página de análise no site da XPI, e de novo, muito obrigado, nos vemos no mês que vem. Obrigado Zena, obrigado Richard.